Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tendo subido para uma pequena barca, tornou Jesus a atravessar o lago, voltando à sua cidade de Cafarnaum. Eis-se, não quando apresentaram-lhe um paralítico estendido no seu leito. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: tem confiança, filho, são-te perdoados os teus pecados. Este homem blasfema, disseram logo alguns escribas de si para si. Jesus, que conhecia os seus pensamentos, observou: porque estais a pensar mal nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: são-te perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou-se e foi para a sua casa. Ao verem isto, as multidões ficaram cheias de espanto e glorificavam a Deus por ter dado tamanho poder aos homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhores e senhoras, nosso misericordioso e bom Pai do céu tem uma particular atenção para os nossos problemas, sofrimentos e angústias. Não pensem que que estas coisas passam despercebidas aos olhos de Deus. Ele sabe muito bem e conhece nossos padecimentos e nossas dores e dispensa, portanto, o seu consolo divino. Sobre isso vamos tratar enquanto nos permitir o curto tempo. A esse respeito, 3 coisas precisam ser consideradas para se fruir do consolo divino. Primeira, é preciso desprezar os consolos terrenos. Quem diante da menor dor, do menor problema, já se arroja, já se inclina para a primeira criatura à sua disposição, para consolar-se nela, apoiar-se nela, cria uma barreira para a ação divina. Não é que não somos consolados por Deus, sempre somos. O problema é que não largamos nossas muletas terrenas. Não estamos dispostos, enfim, a abrir mão de coisas, situações e pessoas que sempre se mostraram, de modo verdadeiro ou falso, uma espécie de fonte de consolo, de alegria para nós. É difícil largar. Então, se cria aquela impressão de que Deus não olha para nós. Ele olha sim. Ele olha muito, e muito. Mas a primeira exigência dos que querem então fruir das consolações divinas é o desprezo, é desprezar, enfim, as que não são divinas. Por isso o apóstolo nos aconselha: afeiçoai-vos às coisas de cima, do alto, do céu. Colossenses capítulo 3, verso 2. Assim como que dizendo: não podeis pensar a um só tempo nas coisas celestiais e terrenas, ou uma ou outra. São Bernardo comenta: erra totalmente quem pensa que pode mesclar a doçura celestial com a cinza do mundo. O bálsamo divino com o veneno da terra, os carismas do Espírito Santo com os deleites deste mundo. Estas coisas não se misturam. Crês tu que poderás receber a este Espírito Santo puríssimo se não renuncias aos consolos carnais? Sem dúvida, ao começar, a tristeza se converterá em alegria, porque então se purificará teu coração
e será renovada a tua vontade, de sorte que o que anteriormente te parecia difícil e até impossível, encontrá-lo-ás depois com muita doçura e avidez. Em segundo lugar, para fruir das consolações divinas, é preciso meditar de modo piedoso a respeito da vontade de Deus. Como diz o salmista no Salmo 76, ao recordar-me de Deus, gemo, quando repenso, o meu espírito desfalece. A este propósito, ainda diz São Bernardo, não faltará o consolo procedente da recordação de Deus aos eleitos, aos quais ainda não se lhes concedeu a plena refeição. Porém, principalmente a bondade de Deus manifestada no homem é a que deleita ao que medita em Cristo, sobre aquilo que reza o Salmo, recordo-me das tuas maravilhas de outrora. Salmo 72, 12. As maravilhas que Deus concedeu ao gênero humano em suas origens, isto é, o que ele fez a Adão, quando fez Adão à sua imagem, que recebeu com agrado o sacrifício de Abel, tudo o que fez em favor de Noé, em cuja arca conservou os animais e os homens, símbolo da igreja, o que fez em Abraão, cujo sacrifício simbolizava a encarnação e a paixão de Cristo, seu Filho, e por último, o que fez o próprio Senhor quando veio. E eis aqui outros tantos motivos de consolo para o homem santo. Quer dizer, ninguém pensa em Deus sem sair do pensamento consolado. Ninguém pensa em Deus e nas obras de Deus sem sair disso consolado. Porque estamos angustiados, porque estamos afoitos, porque estamos desesperados, porque meditamos pouco. Por último, a terceira exigência para quem quer se abeirar deste manancial, o desejo fervoroso da caridade. Ainda expõe São Bernardo a respeito do que diz o Salmo 96, verso 3. O fogo avança diante dele e abrasa. É mister que o ardor do desejo santo preceda a sua face em toda a alma, a que Deus há de visitar, ardor que consome toda a imundície dos vícios e prepara assim o lugar ao Senhor. Então conhece a alma que o Senhor está próximo, quando se inflamada neste fogo. O mesmo Espírito de Deus é quem deseja a formosura desta alma, que vê caminhar no Espírito com fortaleza e não satisfaz os desejos da carne, principalmente se a vir toda consumida em seu amor. Acode a esta alma que suspira frequentemente, que ora sem intermissão, se aflige por causa do seu desejo e se chega a ele cheia de piedade. Então, a principal razão para nos aproximarmos de Deus e fruir de suas consolações é o amor que temos a Ele. É bom que nos aproximemos de Deus porque temos necessidades e precisamos do seu auxílio. Mas a chave que abre a porta dos consolos divinos é a chave da caridade, do amor a Deus. É aquela virtude pela qual vamos a Deus, não porque vai nos dar isso ou aquilo, mas porque Deus é quem Ele é. E sendo quem Ele é, merece todo o nosso amor. Não se vai a Deus com o desejo de Deus, com amor a Deus, e se sai de alma vazia. Então lembre-se bem, o manancial das consolações divinas está à disposição da alma que se dispõe para o manancial. Repetindo, é preciso então, em primeiro lugar, desprezar os prazeres terrenos. Quem a toda hora, chafurde e mergulha no que é carnal e terreno, não imagine, enfim, que terá acesso ao manancial das consolações divinas. Ou uma ou outra. Ou o lago do esgoto humano, ou o manancial das consolações divinas. É preciso escolher. Segundo,
a meditação piedosa da vontade divina. Não é possível alguém se aproximar das obras de Deus, dos testemunhos de Deus, sobretudo nas Escrituras Sagradas, e ali mesmo não beber da fonte da própria consolação. E terceiro lugar, quem se aproxima de Deus e quer ser por Ele consolado, aproxime-se de Deus, por causa dEle, por amá-lo, independente de qualquer benefício ou interesse próprio. E é assim, filhos e filhas, que nos dispomos e precisamos ter bem claro diante dos olhos de nossa alma estas verdades, porque vai chegar uma hora na sua vida em que você vai estar cercado de gente e, não obstante cercado de gente, vai se sentir na maior solidão. É a vez de Deus. Quando você chegar à conclusão que nenhum homem, nem o melhor homem, nem a criatura mais necessária pode responder a você de modo adequado e cabal. É a vez de Deus. Prepare-se então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.